Olá, olá a todos. Oi, Cláudia. Olá, boa noite. Boa noite. Vamos dar continuidade ao grupo de estudo, a leitura da apostila 1, né, do módulo 1 de formação e treinamento em constelação familiar do Instituto Crescer. Então, como não foi possível a gente terminar, né, no grupo anterior a apostila 1, a gente vai dar agora aqui como parte 2 a continuidade da leitura da apostila 1, onde a gente vai falar um pouco sobre fenomenologia, campo e ressonância e também sobre as ordens do amor, né? A fenomenologia do grego, ou seja, aquilo que se apresenta ou que se mostra, é o estudo das experiências sensoriais direta e se apoia na percepção do participante, na compreensão vivida de suas experiências subjetivas. Essa visão dá importância aos fenômenos da consciência, os quais devem ser estudados em si mesmo, já que um fenômeno não é guiado pela lógica, raciocínio ou vontade. A fenomenologia pede por uma experiência sensorial imediata. Vivenciar o fenômeno representa a sua essência, a sua significação. Edmund Husserl é considerado pai da fenomenologia contemporânea pela importância de suas publicações e também pela grandeza de seus discípulos, entre eles Heidegger e Sartre. É visto pela sua grande contribuição na elaboração rigorosa e sistemática do método fenomenológico e na descrição rigorosa de sua atitude fenomenológica. A atitude fenomenológica requer uma disposição para esvaziar-se, tanto em relação às ideias pré-existentes, quanto aos movimentos internos, sejam eles da esfera do sentimento, da vontade ou do julgamento. Essa atitude não se adquire de um dia para o outro. É preciso um treinamento e força de vontade para que se possa permanecer diante do fenômeno que se apresenta sem expectativa, sem medo, sem intenção, sem crítica, sem racionalização, sem preconceito, aceitando os fatos e as pessoas simplesmente como são. A postura fenomenológica nas constelações sistêmicas é essencial para expor um campo de informação que emerge quando observado sem intenção ou medo e sem a necessidade de interpretar o que se revela em termos de teorias anteriores, crenças ou valores culturais. O facilitador deve estar disposto a consentir com o que emerge, assim como se apresenta, não importa o quão desagradável, de mau gosto ou perturbador possa parecer. Hellinger explicou suas posições fenomenológicas da seguinte forma: existem dois movimentos internos que levam à percepção. Em um deles existe uma atitude de querer entender e controlar o desconhecido. Esta é a investigação científica. Todos nós sabemos do valor deste movimento, o quanto ele acrescenta para a nossa vida e bem-estar. O segundo movimento acontece quando paramos de nos esforçar para compreender o desconhecido, permitindo que nossa atenção se abra para algo maior e não permaneça focada em algo particular. Dessa forma, nossa visão se amplia, permitindo observar o todo complexo que nos rodeia. O campo da constelação é denominado por Hellinger de campo espiritual, em que todos os membros familiares estão presentes em ressonância. Todos podem estabelecer relações recíprocas, nem sempre de modo consciente, porém, através de seus comportamentos e sentimentos, fidelidade inconsciente aos padrões familiares.
O campo espiritual da família pode ser comparado aos campos morfogenéticos, dos quais nos fala o biólogo inglês Rupert Sheldrake. Estes são campos de formas, de padrões ou estruturas de ordens transmitidas geneticamente através do DNA para os seres de mesma espécie. Estes campos ordenam a natureza. Os campos morfogenéticos transmitem informações que atravessam o espaço e o tempo e atingem os seres da mesma espécie, fazendo com que tenham o mesmo tipo de comportamento que seus antecessores tiveram. E isso sem ter havido qualquer contato sobre eles. A essa transmissão de informações à distância, Sheldrake denominou de ressonância mórfica. Morfogenético, portanto, morfogenético significa, portanto, que quando alguma coisa se desenvolve segundo um determinado padrão, mais tarde esse padrão determina o que acontecerá neste campo. O padrão se repete. Em nível social, pessoas que pertencem a uma determinada escola psicoterapêutica, a um determinado partido político, religião ou profissão, encontram-se em um campo morfogenético. Este campo age como uma consciência. Quando os membros se permitem pensar sobre algo de forma diferente, de repente se sentem desconfortáveis ou até mesmo com medo e sentirão a consciência pesada. A saída é mantermos-nos constantemente abertos para o novo, como os olhos de uma criança que descobre algo novo a cada dia. Os primeiros que se dedicaram a estudar os campos foram filósofos alemães no início do século XX. No entanto, no lugar de campo, eles usavam a palavra alma. Falavam de uma alma generalizada, a alma do mundo. Mas a palavra alma não era aceita pela ciência. Por isso, preferiram falar em campo. De qualquer forma, podemos observar que um campo espiritual segue determinadas ordens que se encontram em movimento e que deseja alcançar algo com esses movimentos. Porém, poderá realizar tal empreendimento só se tiver consciência. Um campo não pode ter uma consciência. Por isso, Hellinger se refere frequentemente à grande alma no lugar de campo. Então, é isso, né, basicamente, que o Bert Hellinger, ele traz, né, como consciência, né, os campos morfogenéticos e os campos mórficos, né, e a ressonância que existe, né, entre os membros, né, dentro dos membros da mesma família, né, e também entre os seres humanos, né. Exato. É interessante observar, anotei aqui enquanto você estava lendo, né, que a fenomenologia ela é uma das bases mais importantes, né, Marisa, para falar sobre constelação familiar. Na verdade, constelação sistêmica, né? Então, a fenomenologia, como o texto trouxe para a gente, é algo que se exercita, né? Porque não é algo dado, assim, a gente não consegue da noite para o dia ter uma postura fenomenológica, né? É algo que a gente desenvolve, porque exige da gente uma visão, uma postura interna de se colocar, como o texto trouxe mesmo, né, aberta para o fenômeno. Então, não é uma postura muito fácil. Por quê? Uhum. Porque o ser humano, ele tende a analisar tudo, porque é o funcionamento do nosso cérebro, né? É como a nossa mente funciona, falando mais de mente. É a função dela, é assim que ela é, né? Não tem nada de errado com isso, não é uma crítica. A gente só está falando como que ela funciona. Então, a gente
recebe uma informação, qual que é a nossa tendência? Tentar encaixar nas nossas caixinhas, né, que a gente já conhece. Então, a gente tem uma tendência a categorizar. E aquilo que a gente não conhece, a gente costuma entrar em dúvida, questionar. Então, começa um processo de avaliação, julgamento. E com isso, o que a gente quer dizer? Que com isso, a gente se fecha para a infinita possibilidade que pode ser trazida, vista, percebida naquele campo de informação, né? Porque é como se a gente imaginasse assim, um campo completamente aberto, com infinitas possibilidades. À medida que a gente, com a nossa mente, a gente pensa em uma possibilidade, a nossa energia toda é levada para aquela única possibilidade, anulando, portanto, todas as demais. E com isso a gente fecha um campo, né, que pode trazer uma informação nova numa constelação, por exemplo. Eu não sei se eu consegui ser clara. Você quer complementar isso? Sim, então, como o Hellinger colocou aqui, né, eu acabei de ler, então existe algo que a gente racionaliza, como é a ciência, e isso também é importante, né, mas Isso. a contribuição, né, que o Hellinger quer trazer, que é do campo da fenomenologia, né, é algo que a gente não precisa racionalizar, né? Perfeito. E aí, quando nós ficamos abertos para isso, como uma criança, né, Curiosa, né? curiosa e que está aberta para receber algo novo, né, algo que Uma quer se informação que ela ainda não tem, que ela não sabe, né? exatamente, né? E que aí precisa que a gente saia desse campo mental, né? E deixa que algo se manifeste, né? Para que a Isso. gente possa olhar além, né? Então, esse é o campo da fenomenologia. E é nesse campo que a constelação trabalha, Que né? ela tem força. Que ela tem Exatamente. força, né? E não é que ela não tem um campo Mais científico, aberto por... hein, Cláudia? Não é que ela não seja de um campo científico. Acho que tem tudo isso por trás, né? Mas ela é uma Sim. manifestação, ela é uma informação diferente, né? Disso, né? Eu acho assim, como eu entendo, né? Que quando a gente está falando de um pensamento científico voltado ao estudo da constelação, é claro que esse olhar investigativo, né, que se desassocia da epistemologia, que justamente vai para essa busca da ciência, né, de testar métodos, modelos, eu acho que isso é uma coisa, Uhum. né, que aí a gente está estudando algo, né, e aí está emprestando um olhar científico para esse estudo. Outra coisa é você estar facilitando uma constelação. Que aí, como você estava falando, aí nesse momento em que você está facilitando uma constelação, é que a postura mais adequada, que vai trazer mais força para o trabalho, né, que vai possibilitar maiores movimentos, é justamente essa postura fenomenológica, Uhum. né, que a gente tem que desenvolver se a gente quiser ser um facilitador de constelação, né? É. Então, é por isso que a gente fala isso de uma forma muito tocante no curso, né, Marisa, que claro que ter esse entendimento é bom, mas isso não é suficiente. O mais importante é a gente estar lá naquele campo, experimentando Uhum. isso. Uhum. Seja facilitando as constelações ou no treinamento como aluno, experimentando como representantes, né, numa constelação. Ou mesmo quem está apenas, não precisa ser o representante, mas quem está do lado de fora, muitas vezes assistindo, só assistindo, também sente, Sim. né, muitos impactos daquela constelação, Por- que como sempre a gente costuma repetir, uma constelação não é só para o cliente que está fazendo o tema dele, né? A constelação ela vai atingir a todos que se reuniram naquele grupo, naquele momento, né? Atinge porque é esse campo enorme que é o campo da vida. É E assim isso é que a eu vejo. ressonância, né? E isso é a É a ressonância, ressonância. É a né? ressonância. Que é também Exatamente. atemporal, que é também, né? Não local. Que não é local, localizada, né? Então, por isso Exatamente. pode E atingir. aí e aí que eu ia falar, né, que eu vejo a similaridade com a física quântica justamente nesse sentido. A gente está falando de um campo como se fosse o vácuo quântico, em que esse mar infinito de possibilidades, por isso que a gente aborda isso um pouco também no nosso treinamento, né?
para a gente entender a diferença entre partícula e onda, como é que isso se dá na questão não temporal, na questão não local, até para entender também como seria possível uma constelação online, né, Marisa, que agora está muito em voga por conta da Uhum. necessidade que nós estamos enfrentando, né, de não Sim, conseguirmos sim, reunir as pessoas em grupo no meio de uma pandemia, né? Então, isso, para quem entende isso, é fundamental, né? Que aí sim. não vai ter dúvidas que é possível fazer uma constelação Porque à se distância. funciona, se não funciona, né? Porque Exato. né? Porque ela atua nesse campo, num Sim, outro nível, numa outra dimensão. Então, é algo mais complexo que a gente desenvolve mais ao longo das nossas aulas, né? é. E aí, é Agora, importante, muito importante isso também por conta do observador, que é algo que a física quântica também traz para a gente. Porque no momento que a gente entende que o observador ele influencia sobremaneira no evento, no fenômeno que está acontecendo, é impossível a gente não influenciar. Né? A partir do momento, eu não estou olhando, as coisas estão acontecendo, mas a partir do momento que eu olho, aquilo já vai ter uma influência de todo o meu ser, de tudo uhum. que eu represento. Então, isso, para o campo da constelação, entender isso também é fundamental, até para a gente entender as ressonâncias, por que que um cliente procura determinado tipo de constelador e não procura outro, Sim. por que que um grupo se reúne no mesmo dia e quando a gente vai ver são temas afins. Quantas e quantas vezes a gente não teve essa experiência, né, Marisa? E Uhum, todo mundo fica falando, uhum. nossa, que incrível. Mas são as ressonâncias. Quantas vezes, em constelação individual, os clientes antes mesmo de marcar, eu já começava a sentir algumas coisas. E depois que o cliente chegava e a constelação era feita, eu falava, agora eu entendi, eu compreendi o que estava acontecendo comigo. Quer dizer, não existe passado e presente e futuro Então, e já para está em essa. ressonância, né? Já está em ressonância Já está em com aquela ressonância pessoa que procura a gente, com justamente aquele porque também tema ela já tem uma ressonância, né, com a gente também. e a gente com ela, né? É É, sempre uma via de mão dupla. Então, e são aspectos muito abrangentes, né? Mas a gente, para dar uma pincelada, e eu só aham, queria também deixar registrado que a diferença entre campo morfogenético e campo mórfico, né? Que depois o Bert Hellinger elaborou melhor, que no campo morfogenético a gente está falando, em princípio, de uma reunião, um grupo que tem a ver com organismos vivos. sim, E os campos mórficos, os não vivos. Então, os quando não ele fala vivos. de Uhum. uma sociedade de terapeutas ou um grupo de advogados, aí a gente estaria falando de campos mórficos, né? E não morfogenéticos. Mas é só um detalhe de diferenciação Assim como terminológica. lugares também, né, Cláudia? Assim como lugares, né, também trazem também um campo mórfico, né? Sim, sim. Né? Não só um grupo, né, mas também o lugar onde os escravos, por exemplo, eram vendidos, né? Qualquer lugar, né, um apartamento, uma empresa, né, tem o seu, Exatamente. A gente vê também tem seu campo de informação. E eu também gosto com de, certeza. para a gente entender assim sobre isso também, me ajudou e eu sinto que fica mais fácil a gente entender essa passagem quando a gente compreende que a nossa história não começa no nosso nascimento, né? Que a gente continua histórias. E assim como o Rupert Sheldrake né, viu que essas informações, né, elas não vêm só no DNA, com o nosso código genético, assim, de aparência, né, daquilo que a gente pode herdar, Uhum, nesse uhum. sentido, mas também com as informações, né, desses campos morfogenéticos, né, que é de toda a história que a nossa história começa vem de muito longe, e que a Exatamente. gente traz todas essas informações com a gente, só que no nível inconsciente, né? Então, como É. é que a gente pode acessar isso, né? Então, a grande descoberta, né, da constelação é que nós temos essa ressonância, né? E a gente até brinca, né, Cláudia, sobre o Bluetooth, né? E o Wi-Fi, né? E o Wi-Fi. Traduzindo para os nossos códigos atuais,
né? Então, uma pessoa que vai Usando constelar... aí essa terminologia, né, para dar uma ideia mais fácil, às vezes, de Então, porque entender. a gente, na verdade, tudo já existe, né? A gente só está realmente trazendo a consciência, a gente só está manifestando, né? E criando aquilo, não é criando, né? Criando aquilo, mas que já, né? Tendo Materializando, vamos dizer entendimento, assim, né? e tendo entendimento também, porque assim, é bacana a gente trazer a história do encontro do Bert Hellinger com o Rupert Sheldrake também. Não sei se Mas você espera aí, que acha eu comecei a falar adequado. que eu comecei a falar Ah, sim. do Wi-Fi, né? Então, mais ou menos uma constelação, ela funciona assim, né? A pessoa traz a sua história, as suas informações, né? Ou seja, abre o seu Wi-Fi e todos nós em ressonância que vamos participar ou que estamos assistindo, né? Quem quiser criar uma ressonância com aquela história, às vezes, né, a gente não tem nem muito querer, né? A gente instintivamente abre o nosso Bluetooth, né? É, E já está ali colhendo todas aquelas informações, já está em ressonância, né? E aprendendo também com aquilo. E muitas vezes a história é, do outro tem tudo a ver com a minha história, tudo a ver. né? Então acaba É, que é um trabalho muito rico para todo mundo, né? sim. Por isso que é muito bom fazer em grupo, né? A gente sempre fala isso, que a constelação de um aproveita muitos quando é feita em Sim, grupo. Mas é claro que tem casos que o próprio cliente não quer ou não é muito sim. adequado fazer em grupo, enfim. Que bom que a gente tem várias possibilidades, né? Mas acho bacana também falar desse encontro do Rupert Sheldrake com o Bert Hellinger, porque era curioso que muitas pessoas perguntavam para o Bert Hellinger, mas o que acontece, né? Que fenômeno é esse muitas pessoas falavam até que mágica é essa? Isso é coisa de outro mundo, o que é isso? E o Bert Hellinger respondia, eu não sei, eu só sei que acontece, eu só sei que é assim. Eu não posso me ocupar disso, né? Eu não dou conta de saber como que acontece. Então ele fala, isso é grande demais para mim, eu não me meto nisso. Eu só sei que eu faço isso e isso acontece. Mais ou menos assim que ele falava. E aí um belo dia o Rupert Sheldrake foi convidado a assistir um trabalho dele, né, do Bert Hellinger, porque falaram para ele, olha, essa pesquisa científica que você realiza nos campos mórficos e morfogenéticos tem tudo a ver com esse trabalho de constelação. E aí, uma oportunidade que o Bert Hellinger estava lá em Londres, o Rupert Sheldrake foi assistir, né? E aí ele ficou encantado, ele falou assim para o Bert Hellinger, olha, o que você está fazendo é o trabalho da minha vida, né? Agora que eu estou vendo aí numa constelação como é que funciona, né? Como é que é Uhum. esse negócio dessa ressonância na prática, vendo aí acontecendo num trabalho. Então, essa história é belíssima, né? Vários Sim, saberes se encontrando. E é isso que você falou, nós somos, aí não tem mais, né, para física comum, que aí a física estuda a matéria, eu não estou falando nem mais de física quântica, mas nós somos campos magnéticos ambulantes, né? Então é uhum. isso que acontece quando a gente entra em ressonância, porque o meu magnetismo, o meu campo se conecta com o seu, que se conecta com o das outras pessoas, e assim a gente vai trazendo essas informações. É outra coisa que a gente gosta de pontuar muito também, né? Que a gente está falando de energia, mas está falando sobretudo de informação, Porque né? Que tem tudo a energia ver com é informação. Tudo é informação. E tudo isso. é energia, né? Tudo é informação. Exatamente. Então, mas é porque na constelação que a gente quer isso, a gente quer muitas vezes olhar para novas informações, Sim. né? Que vêm através desse campo. Então, a gente está falando de uma nova forma de se comunicar, seja É. lá como isso vai ser chamado no futuro, se é uma forma de telepatia, não sei como é que, eu também não sei, também não posso me ocupar disso, imitando aí o nosso mestre, né? Mas por enquanto que a gente já sabe, e o que a gente faz no nosso trabalho é que a gente vê acontecendo diuturnamente, que é belíssimo, né? Porque é isso É. que acontece. O cliente ele chega com um nível de informação consciente. Aí a gente começa a facilitar um trabalho de constelação, o cliente começa a ver, perceber sensorialmente, tanto no corpo dele como no dos representantes, uma outra informação, algo que ele não sabia que estava atuando no nível inconsciente, como você colocou, Uhum. né? É. Então, isso possibilita, né, muitas coisas para esse cliente, que vai poder, a partir dali, decidir o que ele vai fazer com a vida dele, respeitando a autonomia da vontade existencial desse cliente, se ele vai continuar com o mesmo comportamento, se ele vai mudar, né, o que ele vai Uhum. fazer com essa nova informação que chegou.
Então, isso que é muito belo desse trabalho, né? Sim. É algo realmente assim de uma nova era, é uma nova forma de comunicação, assim que eu vejo, né? Que é uma comunicação mais direta, e daqui a pouco, se a gente começar a fazer isso num nível tão meio que automático já, né, Marisa? Quem sabe a gente dispensa até o telefone celular no futuro aí. Pois Não precisa é, nem mais de aparelho, né? com certeza. A gente vai fazer assim com a mão assim, ó, e vai abrir tudo que a gente. Mas, ô, Nem os filmes de Cláudia, ficção, né? Vai fazer. por isso também que numa constelação a gente não precisa de muita informação para fazer uma constelação, né? Porque a informação que já existe, ela não é mais necessária, né? Ela já está ali, né? A informação que vem do campo Isso, ela é já que está ali, o cliente já sabe. é a informação que se precisa, né? A informação que se pode trazer É, uma coisa nova, né? E através desse novo exato. que se espera não, porque não é se espera, né? É que há possibilidade de ajuda, né? Mas enfim, né, Cláudia, a gente precisa Sim, seguir e aí tá assim, bom. vou falar um pouquinho, vou fazer uma pequena leitura aqui sobre as ordens para que as pessoas compreendam, né, que o Bert Hellinger, então, o que ele observou, né, é que para que o amor pudesse fluir entre as famílias, né, e as relações pudessem ser saudáveis e leves, as três ordens precisavam ser respeitadas. Então, ele chamou de ordens do amor ou as leis sistêmicas, né? Então, nós temos que ter atenção a essas três ordens que eu vou ler agora, que eu acho que também vai ficar muito clara, porque é muito simples e é basicamente todo o trabalho da constelação familiar. É a gente observar, né, na dinâmica que vai ser trabalhada, aonde essas ordens, né, ou todas as ordens, ou alguma dessas ordens está sendo desrespeitada, né, para que esse fluxo do amor tenha sido interrompido e aí causando perdas, sofrimentos, né, enfim, conflitos. Então, Deixa eu só, assim, que eu acho que é importante, a partir dessa fenomenologia que o Bert Hellinger desenvolveu, que ele ficou para mais de 40 anos, né, Marisa, observando essas ordens do amor, elas não foram criadas do nada, né? O não. Bert Hellinger, com esse campo fenomenológico, é que ele observou essas ordens atuando. E aí, depois de anos e anos, fazendo isso em tudo quanto é canto do mundo, ou seja, com várias culturas, né, diferentes, com Sim. várias famílias diferentes, é que ele sintetizou essas ordens do amor. Então, isso é bacana de pontuar também, né? Super, né, Cláudio? Que além de tudo isso, né, dele ter se expandido, né, ter saído da Alemanha e ter ido para todo o mundo, junto com ele também foi um arcabouço teórico assim maravilhoso, né? Porque o Bert Hellinger tem muitas formações, né? Ele tem muito Exato. estudo, ele tem uma bagagem, né? Claro. Além Tem da isso aí, própria vivência dele, né? Além da a própria bagagem dele, vivência a dele. vivência dele, o ser que ele era, né, Uhum. aberto e tal, que possibilitou ele fazer essa construção, que é maravilhosa porque justamente no começo, quando ele usava isso, que ele achava até, né, que só podia servir no campo da psicoterapia, que ele percebeu que isso podia ser ampliado para toda e qualquer pessoa interessada, porque está falando de relacionamentos humanos. Uhum, E exatamente. todos nós nos relacionamos com tudo e com todos o tempo todo, né? Em E, tudo todo, quanto e, é todo, lugar. e principalmente porque todos nós viemos de um sistema familiar, né? Exato, somos seres relacionais, não tem como a gente Uhum. sair disso, né? Então, ou seja, isso é um ganho para a humanidade que a gente não tem nem como mensurar isso, Não, é porque verdade. isso serve para o bem-estar, né, de todos os seres humanos. Então, Então, vamos lá. aqui na Se deixar, a apostila, gente fica falando aqui que tem com muita coisa certeza, para falar. as ordens do amor, né, aqui na apostila tem as ordens do amor, se condicionam e se complementam mutuamente juntas, são experimentadas como consciência. Então, são o pertencimento, o equilíbrio e a ordem, né? Que também pode ser compreendida como precedência, né? Ou como hierarquia. Então, a Isso. primeira, Não, né? porque assim, a gente está falando nesse primeiro momento do sistema familiar.
né? Uhum. E aí essa ordem aí hierárquica é uma ordem cronológica, por ordem de Então, chegada na família. E aí a gente vai ver, mas é porque nos outros módulos, quando a gente vai tratar módulo de empresa, por exemplo, aí a gente vai ver as diferenças, né? Só para destacar que a gente está falando agora do sistema familiar. sim. Então, a primeira ordem, na verdade, as ordens não tem assim, não é a primeira, a segunda, a terceira, são três, né? E as três atuam e as três são importantes. Então, ordem. Cada um tem o seu lugar definido em um sistema e esse lugar deve ser respeitado, mesmo na ausência do corpo físico. Ele é estabelecido pela ordem de chegada, uma ordem arcaica, né? No sentido vertical, avós, pais, filhos e netos, né? No sentido horizontal, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, sempre no sentido horário a partir dos pais. Sistema familiar novo, né? Ele precede o sistema familiar antigo, né? Observando que filhos da primeira relação precedem a relação com a segunda esposa, com a segunda mulher, e o filho comum, e que também essa segunda mulher também precede o filho comum da segunda relação, né, do pai. Então, o segundo, que é o pertencimento e o vínculo. A exclusão de algum membro normalmente ocorre por dor e vergonha. Essa exclusão provoca a entropia do sistema e, mais tarde, a homeostase. Exemplo, os homens que morrem prematuramente, em média antes dos 50 anos, os loucos, os assassinos, etc. Quem pertence? 1. Todos os filhos, também os abortados, os doados, esquecidos ou ignorados. Aqui contam tanto os meios irmãos como os irmãos inteiros. 2. Os pais e os seus irmãos de sangue, também os abortados, doados, esquecidos ou ignorados. 3. Parceiros antigos dos pais. Eles se manifestam através dos filhos da próxima relação, se eles não forem vistos como pertencentes à família e reconhecidos como tal. 4. Os avós. Aqui contam também os antigos parceiros dos avós. 5. Todos que, através da sua morte ou perda, trouxeram alguma vantagem aos membros da família. 6. Quando membros da família são culpados pela morte de alguém. As suas vítimas pertencem ao sistema e precisam ser reconhecidas como tal. Os assassinos passam a pertencer também ao sistema. Todos aqueles que rejeitamos por medo, vergonha ou culpa serão mais tarde representados por outros membros da família, pelo menos no sentimento, mas muitas vezes também no comportamento. E a terceira ordem, que é o equilíbrio, ou dar, estabelecido pelo dar e o tomar, né, que é também o receber. O tomar leva à ação na vida. Quando tomo, o faço com vontade, com consciência, com responsabilidade e gratidão. Assim, honro o que recebo e dou continuidade, perpetuando a ação. As relações humanas começam com o dar e o tomar. Do mesmo modo, começam as experiências de culpa e inocência, pois quem dá tem também direito de reivindicar, e quem toma se sente obrigado. Culpa experimentada como obrigação e consciência como alívio e reivindicação estão a serviço da troca. Aqueles que dão e aqueles que tomam não descansam até que se chegue a um equilíbrio. Isso significa que aquele que toma tem que ter uma chance de dar e aquele que dá tem igualmente a obrigação de tomar. Então, aqui terminamos então a leitura da primeira apostila e do primeiro Maravilha. módulo, né? Sobre isso é muita coisa a ser dita, né, Marisa? Acho que a gente pode deixar para falar ao longo da leitura e das demais apostilas, porque sempre a gente vai estar tratando, abordando esse assunto. Como você mesma disse, isso é um pilar da constelação, né? Sim. Falar das ordens do amor. Então, eu só queria ressaltar, para finalizar, assim,
que todos os temas, essas apostilas que a gente montou no curso, né, para o nosso curso do Instituto Crescer, elas são extraídas das obras, né, que a gente depois indica na nossa bibliografia. Né? Então, talvez se você quisesse fazer uma referência a essas obras que estão aí, né, mas elas são transcrições dessas obras. Então, a gente respeita os direitos autorais, né? E com muito carinho a gente presta também essa homenagem aos nossos mestres que nos ajudam. Então, assim, é um pupurri. A gente pega vários livros, várias obras e vai montando a apostila a partir dessas transcrições. Basicamente, né, a leitura sugerida são as constelações familiares, né, do Bert Hellinger mesmo, as ordens do amor também do Bert Hellinger, embora as ordens do amor, né, ela tem algumas menções que o Bert Hellinger reviu, então ela está em alguns pontos, né, ela está desatualizada, né? Então, tem que ter um certo cuidado também ao ler as ordens do amor. Mas tem a visão sistêmica da vida, do Frijo Capra, né? Tem também né, Uma Nova Ciência, os livros do Rupert Sheldrake, né? O Amor do Espírito, do Bert Hellinger, as ordens do amor do Bert Hellinger, né? Então, tem vários, do Jacob Schneider também, tem algumas referências aqui, né, Bacana. da Ursula Frank. É isso, né? É para a gente fazer referência a isso. E é isso, o Bert Hellinger, como ele mesmo coloca, é um campo vivo, então está em movimento sempre. Fluxo faz parte da teoria dos sistemas, né? É o fluxo, estamos sempre em fluxo, em processo. Então, é claro que as constelações mudaram desde quando ele começou até o momento da morte dele, continuou mudando, né? Então, falar do movimento do espírito também, que a constelação já está muito mais solta do que era antes, no sentido do facilitador da constelação que manipulava os representantes logo no começo, né? E agora a gente não faz mais assim. Então, as obras também foram ficando um pouco desatualizadas, mas é isso, faz parte do movimento, né? Não, e eu penso, né, Cláudia, também que isso, como qualquer obra, né, o Bert Hellinger mexeria no túmulo agora se a gente pensasse que está tudo acabado, né, e que Ele não falava isso de jeito nenhum, de pelo jeito contrário, né? nenhum, exatamente, inclusive porque o perfeito acabou, né, então a gente não teria mais nada nem que estudar, nem que... Então, a gente vai Exato. seguir, né, obviamente reverenciando e vendo tudo que ele colocou, porque ele, né, é a vivência dele, e a gente não há de desprezar por tudo que ele, né, estudou, por tudo que ele observou. Então, assim, vamos continuar, né? E aí isso não é uma verdade, é o que ele realmente viu na vida. E eu também, dentro da minha prática, também com 30 anos de clínica, também observando e acompanhando famílias, casais, né? Até então, estou assinando embaixo tudo que o Bert Hellinger, né, está trazendo. Tá bom? Isso Então, mesmo. até uma próxima. Maravilha. Até uma próxima. Obrigada, minha querida, mais uma vez pela Né? parceria. Nos acompanhe Estamos aí no aí. módulo 2, na segunda apostila. Né? Até. Beijo, querida. Até logo. Tchau.